Este segmento é apresentado por Samsung Twist, tecnologia e design em movimento. Esta é a história de uma revolução. Um fenômeno que se espalhou como fogo no mato por todo o planeta. É uma história de visionários, de jovens rebeldes, de hippies geniais. Eles passaram 2 décadas brigando entre si numa amarga competição que chegou aos tribunais e envolveu espionagem internacional na tentativa de liderar uma nova sensação. Um produto que os jovens de todo o mundo consideravam irresistível, apesar do risco de se tornar um vício. Esse movimento transformou-se no que hoje é uma indústria multibilionária, que fatura mais do que Hollywood e ameaça a posição da indústria de música como o mais lucrativo setor da indústria de lazer. São os videogames, os joguinhos de computador. A história do videogame. Tudo começou em 1972, quando um bando de rebeldes do Vale do Silício abandonou seus empregos regulares e monótonos e resolveu tornar realidade o sonho que tinham de desenvolver jogos em computador. O patriarca era Nolan Bushnell, que tinha 28 anos e conseguiu entrar e vencer nesse negócio com um capital inicial de apenas $500. Ele fundou uma companhia que tinha o nome de jogos de dados que ele mais gostava. Em japonês, quando você vai atacar alguém ou um grupo oponente, você educadamente avisa dizendo Atari. Eu achei que essa palavra poderia ser um nome bom e bem agressivo para uma companhia. Apesar da sua falta crônica de dinheiro, Bushnell fez tudo o que pôde para recrutar o primeiro engenheiro da Atari. Nolan apareceu um dia e me levou na sua nova e linda caminhonete para almoçar e me ofereceu $1000 por mês e uma parte das ações da companhia. Era a época da guerra no Vietnã. Eu discordava bastante dos pontos de vista do governo americano e se alguém me dissesse que eu não poderia fazer alguma coisa, aí mesmo que eu faria. Eu resolvi topar. Quando fundamos a Atari, começamos num prédio vazio, que era meio assustador. Era uma companhia minúscula, sem qualquer recurso. Éramos só 3 pessoas lá. Foi aqui mesmo. Foi nesta pequena oficina que nasceu o Pong, o primeiro videogame de sucesso. Aqui eu montei a primeira máquina de Pong. Na realidade, Pong era para ser apenas um projeto de treinamento. Mas ele mentiu, disse que tinha assinado um contrato de fornecimento com a General Electric. Nenhum engenheiro gosta de um projeto que não leva a nada. O fato de ninguém da General Electric ter entrado em contato conosco não me fez desconfiar de que a história não era verdadeira. A primeira coisa que Al fez foi dar movimento às raquetes, depois à bola. E depois adicionamos a função que fazia o ângulo de rebote da bola mudar de acordo com o ponto em que ele batia na raquete. E com essa mudança, o jogo ficou fantástico. Mas será que o público também gostaria do jogo? Para descobrir isso, Bushnell e Alcorn instalaram seu protótipo, que haviam acabado de montar as peças, num bar perto da oficina deles. Montamos o protótipo numa caixa de madeira que estava revestida por papel colante. Grudava tudo. Colei no lado dela uma latinha para as moedas que era de um velho joguinho de crianças e coloquei tudo em cima de um barril. Ficamos de longe, perto de uma das máquinas de pinball, observando o que aconteceria. Um dos fregueses se aproximou da máquina e ficou olhando para a bolinha, que ficava ricocheteando em silêncio pela tela. Ele colocou uma moeda e o jogo começou. Pouco depois ele percebeu que os 2 botõezinhos controlavam as raquetes e deu a primeira raquetada. Logo depois já havia um amontoado de gente em volta dele observando o jogo. Até aquele momento, ninguém havia visto nada numa tela de televisão que não tivesse vindo de algum estúdio. Eu lembro que uma garota me perguntou: como é que vocês conseguem mandar o sinal para uma estação de televisão quando eu mexo nesses botões? O fato de que o sinal podia ser gerado ali mesmo no local estava além da imaginação deles. Nós observamos por algum tempo, depois fomos para casa. No dia seguinte, eles ligaram dizendo que a máquina estava quebrada. Abrimos a máquina e descobrimos que o problema era que ela estava tão cheia de moedas que não cabia mais nenhuma. E eu pensei, bom, esse problema é fácil de resolver. Quando Nolan viu o sucesso do Pong e o dinheiro que gerava, pensou, tem um produto fantástico nas mãos, o que temos que fazer é fabricar mais. Foi o começo da Atari.
Bushnell alugou o galpão mais barato que ele encontrou, que havia sido um rink de patinação, e eles montaram a sua primeira fábrica. Quando eu dizia, vamos montar 100 máquinas por dia, todo mundo na companhia dizia, Nolan, você está louco. Começamos a procurar operários nas agências de emprego e convidávamos gente que passava na rua, inclusive criminosos que estavam em liberdade condicional. Havia até bandidos no meio. Era uma coisa tão amadorística que chegava a ser chocante. Umas 6 semanas, 2 meses depois, já estávamos fabricando 100 máquinas por dia. A notícia se espalhou e começaram a chegar pedidos, montes de pedidos. 10 mil Pongs só para os Estados Unidos. O Pong invadiu rapidamente todo o país. Tínhamos 24 anos de idade, recém-formados, e já tínhamos feito uma coisa que mudou o mundo. Tendo investido apenas $500, a Atari faturou seu primeiro milhão e chegou rapidamente a 3 milhões. E a versão doméstica do Pong ainda iria fazer mais sucesso. Eu achava que havia um enorme mercado potencial para o Pong nas residências. E um dia El me disse, eu acho que dá para botar tudo isso num chip só e montar um jogo tão barato que todo mundo vai poder ter um em casa. E eu disse, então vamos lá. Esse é um dos primeiros chips do Pong. Toda a lógica que fazia funcionar o jogo operado por moedas foi colocada aqui. E cada chip destes custava uns $10. E a gente montava o jogo e vendia por $100. Encontrar alguém que vendesse o Pong doméstico foi um desafio bem maior. Nenhuma loja de brinquedos do país queria comprar nem ao menos um deles. E aí um dos caras pensou, bem, que tal tentar a seção de equipamentos esportivos da Sears? A Sears pediu 150 mil unidades do Pong doméstico e deveriam ser entregues a tempo de serem vendidos no Natal de 1975. O design era atraente, dirigido tanto a adultos quanto a jovens, e levava a marca dos telejogos da Sears. A Atari arriscava tudo mais uma vez. A Sears aplicou todo o seu poder de marketing para vender o Pong doméstico. A sensação de 1973 nas lojas de joguinhos eletrônicos podia agora ser comprada e levada para casa. Era a última moda. Bastou um único anúncio e eles venderam tudo. Foi uma maravilha. A Atari virou uma grande companhia. Aos poucos, mas de maneira segura, desenvolvemos jogos novos, diferentes. Bushnell focalizou seus esforços mais uma vez nas lojas de joguinhos. Ele queria estar sempre um passo à frente de seus concorrentes. Partíamos do princípio de que não devíamos dar sossego aos concorrentes. Nosso marketing deveria ser melhor, nossa fabricação também. E inovaríamos cada vez mais. Para desenvolver os melhores jogos, Bushnell precisava dos melhores engenheiros. Por isso, ele transformou a Atari na companhia onde era mais divertido trabalhar em todo o mundo. Quando foi recrutado, David Crane tornou-se um grande fã do estilo excêntrico de administrar adotado por Bushnell. Nolan vivia usando a palavra legal. Se achasse que era legal, logo queria fabricar aquilo baseado no princípio de que outras pessoas iriam pensar o mesmo. Bushnell deu inspiração aos seus jovens e brilhantes engenheiros de modo que eles inovassem sempre. Meu raciocínio era que se você acredita mesmo na sua ideia, vá em frente. Tente torná-la realidade. A base de todo o negócio de Bushnell era levar as novas ideias e nenhuma delas deveria ser considerada como louca demais. Cada um deles tinha que bolar umas 2 ideias malucas. A gente chamava isso de adubo. As ideias eram como sementes no adubo. Elas estavam germinando e algumas ganhavam vida. A permissão para que a criatividade fluísse livremente produziu uma série de jogos de grande sucesso, mantendo a Atari na liderança da indústria. Mas aí veio a ação judicial.